A Primeira Guerra Mundial havia acabado e muitos dos fatores básicos ainda não haviam sido solucionados. Alemães, italianos e espanhóis assistiram ao surgimento de ideologias políticas antidemocráticas. Ingleses e franceses estadunidenses procuraram manter uma orientação liberal e democrática. Historiadores e economistas afirmam que foi o liberalismo extremo o causador da crise econômica, e esse momento perturbador entrou para a história como a crise de 1929, que levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A Europa também passou por problemas econômicos durante o período entre guerras. Os países mais diretamente envolvidos na Primeira Guerra atravessaram profundas dificuldades econômicas resultantes da destruição e dos gastos com o conflito. O questionamento da economia se tornou mais amplo após a Revolução Russa, quando um novo modelo econômico foi implantado. Várias nações europeias passaram a conviver com partidos de extrema-direita. Dentre eles destacam-se o Partido Nazista e o Fascista na Itália e em outras nações europeias, que experimentaram diferenciadas formas de totalitarismo. Características de um Estado totalitário. A principal característica de um Estado totalitário é que ele começa a se importar mais com os jovens e com todos os aspectos, aspectos de vida e da presença da população. Então ele começa a pegar os novos jovens da geração e começam a cuidar deles desde a época que eles entram na escola até a época que eles se tornam pessoas na vida pública ou privada. Outra característica do Estado totalitário é que ele começa a ele começa a privar toda a parte de comunicação do governo e toda a parte de comunicação do Brasil. Então, o governo começa a controlar todas as informações que vão sair em jornais, jornais, revistas, TVs, tudo começa a ser controlado pelo governo por conta do monopartidarismo e da censura que o governo começou a controlar tudo. Então, as críticas ideológicas e contrárias ao Estado totalitário eram implantadas desde muito cedo na mente das crianças por parte da educação. Então, os movimentos opositores eram perseguidos e contestados por toda a população e muitas. Então, normalmente, quem era contra o Estado totalitário era obrigado a viver nas sombras, como clandestinos. O culto à personalidade é um traço forte nos governos totalitaristas, onde o comandante supremo da nação encontra-se em todas as esperanças nele, do povo, sonhos de criança. Então ele era como se ele conseguisse fazer tudo para toda a população. O período de governo desses grandes líderes era tomado por stalinismo no Estado totalitário da esquerda, franquismo e salazarismo na parte da direita. Outro aspecto encontrado nos estados totalitaristas é o nacionalismo, onde todo mundo acreditava que o seu próprio país era o melhor, era o mais top, o principal país do mundo, e também defendia o militarismo, porque todos os grandes personagens do Estado totalitarista, tá certo? Do Estado totalitário eram grandes militares, então eles acreditavam que o militarismo era a chave para tudo e acreditava-se que o sacrifício por parte da população nas guerras conduziria a uma nação à sua grande riqueza que ela merecia. O fascismo teve sua origem na Europa a partir do ano de 1919 e ganhou força principalmente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Tendo sido desenvolvido por um líder italiano chamado Benito Mussolini, esse partido foi ganhando força ao longo dos anos. Na Itália, os fascistas eram também chamados de camisas negras, pois era esse o uniforme que os fascistas usavam. Vou citar agora algumas características de um partido fascista.
totalitarismo, nacionalismo, militarismo, culto à força física, censura, propaganda e antissocialismo. Esse partido político ele foi fundado exatamente no dia 23 de março de 1919 por Benedetto Mussolini, que estava numa reunião na cidade de Milão, na Itália. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a classe média italiana vinha enfrentando grande sentimento de medo por conta das questões econômicas, sociais e culturais que o país da Itália vinha enfrentando. Aproveitando esse momento que o capitalismo estava gerando de medo na sociedade, Mussolini potencializou as disseminações dos ideais fascistas. Em maio do ano de 1921, a Associação Nacionalista se transformou em Partido Nacional Fascista, que começou a concorrer às eleições da época e tinha o direito de 35 assentos no parlamento. As atitudes de Mussolini foram extremas ao assumir o poder. Todos os partidos políticos, com exceção do Partido Fascista, eram tidos como ilegais. Além disso, os órgãos de imprensa foram fechados e a pena de morte foi legalizada. Também, os camisas negras passaram a incorporar as forças de repressão oficial. Além dessas atitudes, Mussolini também mandou deportar, prender e matar milhares de civis entre os anos de 1927 e 1934. Oi, vamos falar um pouco sobre a Alemanha nazista. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial e da assinatura do Tratado de Versalhes, que oficializava a derrota da Alemanha nessa guerra, a Alemanha enfrentava uma profunda crise econômica e moral. O partido nazista que existia naquela época defendia que a saída para essa situação toda era um Estado forte e culpava o governo por tudo, inclusive pela derrota alemã na guerra. Tanto que em 1923, os nazistas de Munique, no sul do país, tentaram um golpe de Estado, mas o movimento fracassou e o líder, que era o Hitler, foi preso. Durante os meses que ficou preso, Hitler escreveu a obra na qual ele expôs os principais princípios do nazismo, que eram o anticomunismo, antiliberalismo, ultranacionalismo, militarismo, racismo e principalmente o ódio aos judeus, que era a principal característica, assim, a mais marcante durante esse período, porque Hitler atribuía aos judeus a culpa por toda a situação econômica do país. A crise de 1929 agravou bastante a situação econômica do país por causa do desemprego e da alta da inflação. E enquanto tudo isso acontecia, o discurso do partido nazista agradava uma boa parte da população, por incrível que pareça, porque eles prometiam, através de um Estado forte, retomar o crescimento do país. Bom, o tempo foi passando e em 1932 o nazismo ganhou tanta força que os nazistas conseguiram 38% dos votos nas eleições para o parlamento. No ano seguinte, o presidente nomeou Hitler como primeiro-ministro e nisso eles foram ganhando força, chegando ao poder. E em pouco tempo eles asseguraram a permanência deles lá através da eliminação total da oposição contra eles. Tanto que Hitler foi nomeado chefe supremo e único da Alemanha, e o tempo que ele permaneceu no poder foi chamado de Terceiro Reich. Em 1935 foram instituídas as Leis de Nuremberg. O que seriam as Leis de Nuremberg? Nada mais, nada menos do que essas leis determinavam a segregação racial definitiva entre judeus e arianos. Os arianos eram considerados a raça pura da humanidade, né? Por Hitler e pelos nazistas, ao contrário dos judeus, que eram a raça impura. E a partir de então, o caráter racista do regime só se intensificou, levando à perseguição e eliminação de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mentais. Foi uma desgraça total. E, posteriormente, além da eliminação, a política nazista também incluía encarceramento, os campos de concentração e a solução final, que consistia na eliminação dessas pessoas através de câmaras de gás e em massa, muitas pessoas juntas mesmo. E isso tudo resultou no Holocausto, que foi uma tragédia total. Outro fundamento do nazismo era a teoria do espaço vital.
No que consistia essa teoria? Segundo essa teoria, a raça ariana, né, que é a raça pura, deveria, de alguma forma, se unificar e ocupar um único território, reafirmando, né, o lema de Hitler, que é um império, um guia, enfim. Determinados a seguir essas novas ideias, a Alemanha nazista invadiu a Polônia no ano de 1939, o que deu início à famosa Segunda Guerra Mundial. Acontecimentos históricos que marcaram a ascensão fascista espanhola foi a Guerra Civil Espanhola, que foi como um ensaio, mais ou menos, para a Segunda Guerra Mundial. Depois do domínio de Napoleão, o absolutismo ele foi restabelecer sobre a Espanha no meio da era das restaurações, só que a monarquia ela ainda conseguiu ser restaurada, só que eles não voltaram com a mesma força de antes. Até o fim daquele século, a nação eles tiveram que lidar com várias revoltas, crise política, movimentos separatistas e outro. E com isso vieram 4 constituições e nenhuma delas conseguiram solucionar a causa da instabilidade. E com tudo isso, o general Franco ele conseguiu iniciar uma ação de insubordinação e desafiou o governo a reagir. Mas também com tudo isso, ele conseguiu vários apoios de expressões da direita espanhola. Gente, eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a crise de 1929. Bom, durante a Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, os países eles estavam totalmente envolvidos com esse processo e, portanto, as suas grandes empresas e principalmente a sua produção foram muito afetadas. Os Estados Unidos, nesse período, se beneficiou muito porque ele começou a suprir todas as necessidades da Europa, ou seja, ele exportava alimentos, aço, carvão e principalmente armamentos militares, que já haviam sido produzidos desde a Guerra de Secessão. Tudo isso contribuiu para que não houvesse invasão dentro do território dos Estados Unidos e ele conseguisse desenvolver sua economia. A partir da década de 1920, os Estados Unidos entram no processo de euforia econômica, onde as suas grandes empresas começam a investir em títulos dentro da bolsa. Assim, a população começa a consumir muito, o país tem altos lucros e se desenvolve uma cultura chamada de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Esse período ele foi chamado de loucos anos 20, porque as pessoas elas viviam no apogeu do capitalismo. No entanto, isso tudo contribuiu para que os Estados Unidos sofressem uma das maiores crises que o capitalismo já sofreu, que aconteceu com a quebra da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929. Então, a quebra da Bolsa ela foi o auge da crise, e o dia que isso ocorreu foi chamado de Quinta-feira Negra, porque nesse dia os valores da Bolsa atingiram os menores valores possíveis. Diante disso, ninguém mais investia, ninguém mais comprava tanta coisa, e os estoques eles ficaram muito cheios. E também não tinha mais por que ter tanta mão de obra. Então as empresas elas começaram a demitir seus funcionários. As pessoas elas foram ficando muito desempregadas. Os índices assim foram muito elevados de desemprego. Muitas pessoas também se suicidaram porque em um momento elas estavam tendo tudo e já no outro elas perderam tudo. Então, tudo isso deixou a população muito abalada. E países como a Alemanha e a Itália começaram a desenvolver métodos próprios para produzir e manter o sistema capitalista, porque a economia mundial já estava tomando novos rumos. Entretanto, em 1933, o presidente Roosevelt é eleito nos Estados Unidos, e a primeira coisa que ele fez foi estabelecer o New Deal, ou seja, um novo ideal, para restabelecer a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, dos outros países. Isso, Roosevelt faz a economia voltar a girar e os Estados Unidos se restabelecer. Só que a crise, essa grande depressão, foi só enxergar o seu fim com a Segunda Guerra Mundial, porque assim os Estados Unidos voltam àquele mesmo padrão da Primeira Guerra. Eles começam a suprir todas as necessidades que os países da Europa necessitavam. Isso, galera. Obrigada. Valeu, é nóis.